A palavra de Deus está cheia de versículos que instam a nossa fé, o nosso crer, para ter resultados. E nós encontramos muita gente com dificuldade nos dias de hoje de exercer a sua fé de uma forma santa, gloriosa, com base na palavra, para ter resultados, seja na área espiritual, seja na área financeira, familiar, enfim, qualquer coisa é possível se você crer. O próprio mestre falou em Mateus capítulo 21, 22, Marcos 11, 24, diz que se nós pedimos crendo na oração, crendo, isso é fé, com certeza será realizado, o Senhor nos dará e teremos um objetivo cumprido, teremos um resultado, seja, como falei, espiritual, financeiro, familiar, tantas áreas que nós precisamos ser abençoados e cremos que, através da nossa fé, podemos obter o resultado. O problema é a praticidade disso. Eu vejo muita gente e discipulo muita gente que me diz: Natanael, eu creio, mas não vejo resultado nenhum. Não sei se você está nessa situação, se você está, se manifeste. Creio, mas não vejo resultado. Mas eu separei pelo menos aqui 4 palavras importantíssimas que começam com o crer. Essa palavra crer, mas logicamente isso está ligado à nossa fé. Fé é o nosso crer. Isso pode ser aplicado até secularmente, mas quero levá-lo à luz da palavra do Senhor. E quando nós cremos, com certeza, categoricamente, como está escrito aqui em Mateus 21, 22, vou colocar aqui, ó. Mateus 21, 22 diz claramente que se nós cremos, nós vamos receber. Só que muita gente quer pular desse estágio do crer, quer pular já para esse estágio, para o ter. Mas antes eu separei 2 estágios, o ser e o fazer. Isso é muito importante, porque nós vamos ter muitos versículos que vão nos direcionar para, antes de fazer, ser, para depois fazer, para depois ter. Todo mundo quer ter, todo mundo deseja ter, e somente quer crer para ter, mas há um processo. Por isso existe a sã doutrina, por isso precisamos ler a palavra para entender qual é o processo dessa fé do crer, porque não pode ser uma fé cega, senão seria um fideísmo, não pode ser um crer sem entendimento. É por isso que existe a palavra, existe toda a doutrina santa para que possamos compreender. Então, o próprio que já começa, diz claramente, Paulo em Romanos diz que a fé vem por ouvir o quê? Ouvir a palavra. Então, nossa fé é oriunda da palavra, a autoridade da palavra vai fortalecer o nosso crer. E, logicamente, podemos agora ir para o ter. Mas antes vamos para o ser e o fazer. Quando nós falamos crer, como que eu posso crer? Muita gente falou para Yeshua: ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me na minha fé. Outros falaram: aumenta a nossa fé. É possível isso? Claro, claro que sim. Quanto mais nos dedicamos à palavra, à oração, à busca, ao relacionamento com o Eterno, com certeza a nossa fé será fortalecida e fundamentada. Uma das coisas importantes que eu digo na questão do crer, você tem que saturar 3 coisas importantíssimas, que é pensamentos, sentimentos e declarações. Pensamentos, sentimentos e declarações. Então aqui você vai colocar pensamentos, depois sentimento, vou abreviar aqui, e depois dos sentimentos temos declarações. Declarar. Pensamento, sentimento e declarações. Desculpe minha letra é mistura de espanhol, hebraico e também português. Pensamento, sentimento e declarações. Diga isso, pensamento, sentimento e declarações. Isso é no crer. Paulo diz claramente, diz, se algo honesto, se algo puro, nisso pensar. Isso está em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 diz claramente: temos que saturar o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar, como estamos pensando. Se eu estou pensando na palavra, se eu penso no que eu vou alcançar, se eu penso de uma forma santa, gloriosa, se eu penso em Cristo, se eu penso na excelência do sobrenatural, vou obter sentimentos. Esse sentimento tem que ser fortalecido pelo crer, pela fé na palavra, e declarações, declarar versículos, declarar a palavra, declarar. Nós temos que declarar a palavra. Então, o crer se fortalece nisso, na forma de pensar, meus sentimentos e declarações. Pronto, trabalhei isso de uma forma
com autoridade, com a essência sobrenatural do poder de Deus na minha vida, já fortaleci. Eu creio, logicamente, isso através da oração, do jejum, da busca, do relacionamento com o Eterno. Aí começou a ser. Eu tenho agora que me empenhar em que tudo que eu creio, que eu penso, que eu sinto, eu declaro, entre no meu ser, no meu cotidiano, na maneira do meu ser. Ou seja, isso aqui é minha identidade, gente. Por favor, identidade. Eu preciso ter minha identidade saturada. Porque se eu não tenho identidade em relação ao que eu creio, nada vai acontecer. Eu estou falando, ensinando isso na Universidade do Reino, e você que quer conhecer o nosso trabalho, a descrição do vídeo está lá. Estou falando sobre a vocação, a missão da igreja, e vou tocar nesses assuntos, são muito importantes esses assuntos. Eu tenho que levantar uma identidade, algo muito importante aqui, valores, quais são os meus valores? O que eu valorizo, o que é valioso na minha vida, quais são os meus valores? Eu passo a ser, aí logicamente eu estou levantando o quê? Um caráter aqui, o ser é o caráter. Por exemplo, se eu quero ser liberto de alguma coisa e eu quero ser santo, quero ter a santidade, e eu creio que Deus pode me santificar, pronto, eu tenho que trabalhar meus sentimentos, meus pensamentos, sentimentos, declarações, me saturei disso, agora eu começo a ter meu caráter transformado com uma identidade e valores de santidade. Aleluia, isso é importantíssimo. Então eu passo a ser santo. E lógico, começo agora, depois, a atuar como uma pessoa santa. Fazer. E aí, logicamente, eu vou colocar propósitos. Que mais? Além de propósito, vou colocar metas na minha vida. Vou colocar no fazer. Vou aplicar em tarefas específicas, tem muita gente que não quer fazer nada, não, tem que ter propósito, metas, tarefas. Olha só como é importante. Isso aqui é uma sequência para depois no ter, meu Deus, vamos chegar no ter. Mas primeiro tenho que me saturar da palavra, da fé, do crer. Seja uma cura, seja uma bênção material, seja algo que eu queira obter. Tanta gente que quer obter alguma coisa e não tem fé para isso, e precisa desenvolver isso na autoridade do Senhor. Há muita gente te iludindo nas igrejas, nos movimentos, e querem estalar os dedos e vir como um passe de mágica. É o guru, normalmente o profeta, que quer te iludir, que com um passe de mágica as coisas vão vir na sua vida. Simplesmente por uma revelação vai vir tudo na sua vida. Não, querido. Todos os homens de Deus, pode ver, todos os homens de Deus que foram chamados, começando lá do passado, desde todos os patriarcas. O próprio Abraão, uma prova disso. Ele creu, o Senhor o chamou, creu, Deus lhe mostrou os estatutos, os mandamentos, está claro isso, ele obedeceu e creu, isso foi imputado por justiça, só que ele se tornou, quando lá em Gênesis 17 diz, anda na minha presença e seja. Tamim é perfeito, algo completo, seja. Quando você quer vivenciar algo, você vai ter que ser primeiro, para depois fazer. Natanael, é possível fazer algo sem ser? Claro, há muita gente que finge que trabalha, finge que é santo. Eu que sou humano, eu sou pastor, essa pessoa não me engana, porque só quando eu estou presente ele finge está fazendo, mas ele não é. Ele está fingindo, ele não é. Mas mais cedo ou mais tarde vai ser descoberto porque ele está fazendo, mas ele não é. E há muita gente que faz e não é. Não é. Então, primeiro eu tenho que ser. Eu tenho que impregnar a minha identidade de Cristo, o caráter de Cristo e, logicamente, meus valores, pelo poder da autoridade da palavra, para depois começar a fazer com propósito, com metas, com tarefa, com organização, nessa dinâmica, para depois chegar ao ter. Aí, logicamente, o ter, aí você vai ter resultados maravilhosos, você vai ver até milagres maravilhosos que Deus vai trabalhar na sua vida. Você vai ter, logicamente, esses resultados e você vai ter multiplicação, você vai multiplicar, você vai avançar, você vai maximizar, seja no espiritual, seja no financeiro, seja no familiar, seja no teu ministério, seja com a alma, seja naquilo que você quiser. Por quê? Porque tudo que você crê, você pode ter. Porém,
seja e faça. Faz sentido isso para você? Venha estudar conosco que nós vamos mergulhar nesses assuntos preciosos e creio que o Senhor tem uma chamada vocacional santa para você como igreja do Senhor. O Eterno te abençoe, um abraço e um beijo no seu coração.